Boa noite, pessoal. Aqui está falando é o Raimundo Medeiros. Sou pré-candidato a vereador por Maceió, então estamos aqui fazendo mais uma live para discutir a questão da violência contra a mulher e também homenagear a tão importante lei Maria da Penha, né? Uma lei que veio para beneficiar as mulheres do nosso país, veio para ajudar um pouco. Então, gente, hoje nós vamos ter aqui, nesse tema, para debater, para esclarecer para todos nós, a advogada Paula Simoni, e também vai ter a participação também da nossa psicóloga Luanda. A gente vai só aguardar um pouquinho aqui enquanto a Paula aqui na live nossa, para que a gente possa começar a discutir efetivamente o assunto que vamos detalhar hoje. Esperar mais pessoas entrarem. Vanúzia Alves entrou. Vanúzia, tudo bem? Júnior, sejam bem-vindos todos aí para acompanhar a nossa live. Vai ser uma coisa muito importante que eu quero, para que a gente possa realmente ter um bom debate, que vocês façam perguntas, tirem suas dúvidas. São duas profissionais de área diferente, mas todas duas muito competentes. Então, para nós é muito importante a gente estar realmente discutindo esse tema, um tema que tem grande repercussão dentro da sociedade brasileira, com questão do gênero, questão das mulheres que têm sido vítimas, e aqui elas vão ver onde procurar, onde elas irem buscar realmente algo que venha realmente procurar resolver, como denunciar, né, como deve ser feito, né? Nós vamos ter, aguardando a Paula, quando ela entrar aí, para que a gente possa começar realmente. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Essa é a nossa segunda live, a outra a gente fez para discutir a questão do transporte, e hoje a gente está fazendo essa área, uma área muito importante, uma área que a gente precisa debater. Precisamos mostrar à sociedade que não é dessa forma, né? Temos que, eu acredito, os governantes criarem políticas públicas para que invistam nessa área, para a gente evitar realmente o que tem acontecido, a impunidade muito alta. Estamos conectando com a Paula. Estamos conectando aqui com a advogada Paula Simoni, para que a gente possa realmente iniciar aqui nossa live, viu? Vamos aguardar entrar. A internet está um pouquinho... A internet está um pouquinho lenta, vamos aguardar aqui. O pessoal que está aqui, nos assessorando aqui, estão trabalhando aí. Eu queria... Anderson entrou. Tenório. Ronaldo Lima. Sejam bem-vindos todos à nossa live, viu? Aguardando um pouquinho só aqui a participação. Vamos iniciar com a nossa advogada Paula Simoni, que deve estar já tentando aí a questão da entrada dela aí para a gente começar o debate. Também vai ter a doutora Luanda, psicóloga, que também vai falar sobre isso, que é uma área muito importante, tanto a área de direito, né, da questão da advocacia, como a psicologia, uma coisa que não é só a agressão, não é só a pancada física. Tem muita coisa que deve ser combatido, deve realmente ser trabalhado, né? Paula entrou. Paulinha, nossa advogada Paula já está aqui Caiu. Acho que ela está tendo um problemazinho com a internet, mas nós vamos conseguir. Só um minutinho, é assim mesmo, né? A gente vai conseguindo. Ela já... Estou aqui aguardando, Paulinha. Voltou, nossa amiga. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. E debater aqui um pouco sobre esse assunto tão importante, de grande repercussão na nossa cidade, no país, né, nosso país. A gente, além disso, Paulo, além de discutir a questão do direito, nós também queremos, de antemão, homenagear a Lei Maria da Penha, né? Uma lei que traz aí grande problema. Então, Paula, mais uma vez, seja bem-vinda aqui na nossa live, e eu queria deixar você à vontade para você
iniciar aí, depois a gente vai no debate lhe fazendo algumas perguntas. Seja toda sua aí. Tá ok. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Dá para ouvir sim, tá ótimo. Joia. Boa noite a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, fazendo esse importante debate sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha e também das formas, né, com que a gente pode encontrar ajuda enquanto mulheres vítimas de violência, né? Quero ressaltar aqui a importância desse debate em todas as comunidades, porque a gente sabe, né, que muitas mulheres, vizinhas, né, amigas, primas, irmãs, parentes, sofrem com a violência doméstica. Isso não é uma questão somente da atualidade, isso é uma questão que vem de muito antes, né, da nossa cultura, da nossa estrutura machista que temos na nossa sociedade. E nós precisamos discutir, seu Raimundo, a partir de agora, né, de que forma a nossa comunidade pode ficar vigilante, né, diante dessas situações de violência. Onde podemos buscar ajuda? A mulher que quer sair da situação de violência, onde ela pode buscar ajuda? Com quem ela pode conversar, né? Onde ela pode buscar auxílio para sair daquela situação. Então, nós temos que sempre falar da violência, lembrando que ela é uma situação, que ela envolve situações muito críticas, mas sempre com esperança de virar essa página e construir uma nova história para todas essas mulheres e meninas que são vítimas de violência. Hoje eu queria ressaltar, né, que eu sou da ONG Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que é uma instituição sem fins lucrativos que fica no Santos Dumont, próximo aí à comunidade, né? E queria ressaltar também a importância do trabalho que o seu Raimundo vem desenvolvendo na comunidade, estimulando as mulheres a praticar dança, né, artesanato, estimulando a renda, porque tudo isso faz com que as mulheres elas saiam da condição de dependentes econômicas e passem a se colocar no mundo, né, a dizer o que pensam, a conversar, a sair daquela situação muitas vezes de cárcere, né? Que às vezes o agressor não deixa a mulher nem sair de casa, nem conversar com as amigas, com as parentes, enfim. Bom, a violência ela envolve muitas situações, né? Mas a gente sempre está ligando a violência à questão física. Murros, tapas, chutes, né? Que são aquele tipo de violência que deixa marcas. Só que a gente também precisa lembrar que existem violências, né, que não deixam marcas visíveis, deixam marcas na alma, né, deixam marca no nosso psicológico, como a violência psicológica, como a violência moral, né, que são os xingamentos, que é de destruir a imagem da pessoa perante a sociedade, né, que é atribuir àquela mulher uma situação desonrosa, quer colocar a mulher numa situação de colocar a imagem dela lá para baixo, né? Minar a autoestima da mulher. Às vezes a mulher se arruma, mas porque é gordinha, aí o homem pega e chama de Free Willy, né? Diz, mas você é muito feia, seu peito é caído, você é assim, assado. E aí o companheiro, que deveria ser a pessoa que mais deveria elogiar, mais deveria amar, né? É justamente o agressor, que é a que profere palavras ruins, né? Fortes e tristes. E tem também aquela violência patrimonial, né? Só para fechar essa parte, seu Raimundo, tem a violência patrimonial, que é quando a mulher não tem nenhum poder sobre o seu dinheiro, trabalha, mas o homem que define tudo sobre a questão do dinheiro da casa, o que vai comprar, o que não vai comprar, às vezes até as próprias calcinhas, o homem é que dá o dinheiro para a mulher comprar as peças íntimas, né? Porque ela não tem o poder de mando nem para isso. Pode falar. É verdade, Paula. Eu queria explicação sua aqui em questão do funcionamento, da efetividade dessa lei Maria da Penha, que a gente sabe que é muito importante, né? Você falou uma coisa muito interessante, a agressão não é só a mulher não é só agressão física, né? A agressão física é uma parte, né? Mas tem a psicológica que é outra, às vezes pior, né? Leva a situações de
uma baixa estima, né, dessa pessoa, adoece, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco, Paula, da efetivação dessa lei, se ela está realmente funcionando, se ela tem promovido benefícios para as mulheres, as dificuldades, que a gente sabe que às vezes também tem a questão política, né, que tem que ter a questão de política de segurança para a mulher, né? Hoje parece que Maceió, Alagoas, me parece que tem 3 delegacias, parece 3 delegacias. O estado com mais de 100 municípios. 3 delegacias, não funcionam nos finais de semana. Aí fica difícil de resolver. Então é questão também de políticas públicas. Exatamente. O senhor tocou no ponto-chave disso tudo. A lei, ela é perfeita. Inclusive, essa lei, ela já ganhou até prêmio, porque é uma das legislações mais bonitas do mundo. Mas a questão é que, na prática, muita coisa depende de política. Então, se a gente não constrói políticas públicas efetivas, que faça com que essa mulher, além de sair da violência, ela tenha uma renda própria, porque muitas vezes a mulher sai da situação de violência, mas continua dependendo do agressor para pagar pensão, para pagar aluguel, para comprar uma feira, para alimentar seus filhos. Então, a violência doméstica, ela não é qualquer tipo de violência, ela é uma violência que envolve a família e condições familiares. Então, a mulher que sai da violência, ela não vai simplesmente pegar a trouxinha dela e ir embora. Não é só isso. Muitas vezes tem filhos para sustentar, né? Tem escola para pagar, tem aluguel para pagar. E, às vezes, a mulher é dependente econômica. Se o Estado, o município, de uma forma geral, não tiver políticas públicas para oferecer trabalho para essa mulher, renda, cesta básica, cadastrar em programa do leite, em programas sociais, essa mulher fica muito difícil de sair totalmente da situação de violência. Por quê? Muitas vezes ela sai da situação de violência, mas pela situação econômica, ela acaba voltando para o agressor, né? Para poder ter condições de continuar a criar os seus filhos. Então, isso é uma realidade que a gente vive, principalmente na periferia, né? Que a gente sabe que as situações são mais difíceis. Quem mora na parte alta da cidade, eu falo muito bem, uma fala muito bem localizada, porque atuo nessa área, morei muitos anos nessa área, e a questão é a seguinte: nós moramos, né, num local que é longe de muitos serviços públicos, apesar de termos a Delegacia da Mulher ali no Salvador Lira, próximo, de certa forma próximo, nós estamos longe do juizado. Se a violência for de madrugada ou no final de semana, tem que ir na central de flagrantes, que fica no Farol, né? Se for uma violência sexual, tem que ir para a antiga maternidade de Santa Mônica, que hoje é o Hospital da Mulher, para fazer o atendimento, né? Então, tudo tem deslocamento. A mulher que é vítima de violência, ela passa por uma série de procedimentos para fazer essa denúncia. Não é uma situação fácil, é preciso coragem, mas é preciso políticas públicas, como o senhor falou, para aplicar isso na prática, né? É porque, Paula, na verdade, a gente vê muitos comerciais na televisão, né, as redes sociais aí, falando muito sobre a questão do combate à violência, mas parece que é mais nas redes sociais. Na prática, não é aquilo que a gente escuta na televisão. Não é o que a gente vê os governantes, as autoridades do Estado fazer realmente, porque já tem a dificuldade, já está na cara, como diz a história, precisa muita coisa para a gente ver a dificuldade da mulher chegar até um local para fazer sua denúncia, para ir prestar queixa sobre o que aconteceu. Isso é terrível. Então, nós precisamos, pessoal, que os políticos, de modo em geral, eles tragam realmente propostas e políticas públicas para proteger, para que fazer valer essa lei, dar condições. Porque não adianta ter a lei e não ter nenhum local onde vai lá prestar queixa. Isso é uma coisa absurda. Então, eu acredito que vocês aí na sua área jurídica, vocês devem realmente ter uma correria muito grande sem ter nem para onde ir. Né? Vamos dizer assim, né? Porque não tem. O primeiro impacto seria a delegacia, não tem como. Não é isso? Por isso que nós não podemos parar de lutar, porque mesmo tendo lei, né, e a gente sabe que existem leis maravilhosas no nosso país,
Se na prática nós não lutarmos para que ela aconteça, ela não vai sair do papel, né? Então, isso é dia a dia, seu Raimundo. É fazer com que lembrar, ó, Tribunal de Justiça, Defensoria, Promotoria, na parte alta da cidade, nós temos os maiores índices de violência contra a mulher. Então, nós precisamos de mais políticas públicas para as mulheres dessa região, porque estão sendo mais atingidas, né? O Benedito Bentes, por exemplo, é um dos bairros em que mais acontece violência contra a mulher. É o campeão de feminicídio, né? O campeão de feminicídio na nossa capital. Então, o que é que nós podemos fazer diante disso, né? Então, não depende apenas da lei, depende de como os políticos vão aplicar isso na prática, né? É com palestras, é um momento como esse de live, né? De estar discutindo com a comunidade e empoderando essas mulheres, porque se a gente sabe que naquela comunidade, naquela rua, naquele bairro, tem mulheres que sofrem violência, nós precisamos fazer atividades que estimulem elas a sair de casa e ouvir, né, quais são os tipos de violência, como elas podem buscar ajuda, onde buscar ajuda psicológica. Por quê? Se a gente ficar naquela conversa de não meter a colher, nós não vamos mudar nunca a nossa realidade. Verdade. Paula, a gente tem visto aí no noticiário, Alagoas está em uma colocação extremamente preocupante, né, na questão da quantidade da violência, o aumento, principalmente agora nesse período da pandemia. Você tem alguns dados, Paulo, dessa situação a nível de Estado, até a nível de nossa capital, que eu acredito que aqui seja até maior pela proporcionalidade de pessoas, né? Você tem algum dado? Os dados que a gente tem são dados gerais, não tem um dado ainda do Estado. Agora, o que eu posso dizer para o senhor, inclusive nos dados, está dizendo que a violência diminuiu. Só que o que a gente está sentindo, seu Raimundo, na prática, é que houve um grande silenciamento. Porque como estávamos todos numa situação de isolamento social, essas mulheres precisaram muito de ajuda e não tiveram onde recorrer. E aí o número da ONG que a gente disponibiliza, né? Inclusive eu vou até passar aqui para vocês, que é o 999 22 5202, 999 22 5202. Esse número, ele tocou muito, de madrugada, de manhã, todos os horários, muita gente conversando pelo WhatsApp pedindo ajuda, porque durante a pandemia houve uma situação crítica e alarmante, porque as mulheres precisavam dos policiais e a polícia muitas vezes não podia socorrer, porque muitos policiais também ficaram com Covid, ficaram afastados, e aí não tinha aquele momento na emergência, na hora da urgência, de ir lá, de tirar a mulher da situação. Muitos vizinhos também ligando, dizendo, aqui está acontecendo uma situação tal, e às vezes a pessoa não quer fazer o boletim de ocorrência, não quer chamar a polícia diretamente, então entre em contato com a ONG, para que a ONG faça essa intermediação, entendeu? Sempre trabalhando para que a violência ela não seja banalizada, porque toda vez que a gente vê uma mulher apanhando e fica julgando, dizendo, essa daí gosta, essa daí apanha porque gosta, e não faz nada para mudar a realidade, nem conversar com a mulher, nem tentar chamar a polícia, a gente está fazendo com que tudo permaneça do jeito que está. Então, nós, enquanto cidadãos, né, enquanto cidadãs, a gente precisa entender que a nossa realidade ela só vai mudar a partir do momento que nós, né, indivíduos, tivermos atitudes. Então, se o senhor está fazendo essa discussão hoje aqui, que é muito importante, né, se o senhor está colocando aulas, né, para que as crianças, as meninas e os meninos participem, para que as mães participem na comunidade, né, se está fazendo palestra, está fazendo aula de dança, como é importante, às vezes, né, esse momento de lazer, de conversar, de ver outras pessoas, né, de sair de casa, tudo isso faz parte de um grande movimento, né, de empoderamento para essas mulheres, porque elas precisam entender que elas não estão sozinhas. A grande lição é essa. Você que é vítima de violência, você não está sozinha. A sociedade tem que se envolver de forma geral, né, Paula? Eu acredito que se a sociedade realmente começar também
denunciar, o vizinho que tem conhecimento, procurar denunciar, porque muitas vezes a gente sabe que a própria mulher às vezes não denuncia, até porque às vezes tem medo, né, de uma represália, por falta de uma política de segurança para ela nesse caso. Né? Exatamente. Então, 40%, seu Raimundo, 40% das denúncias do 190, que é o da polícia, veio dos vizinhos. Não veio nem da própria mulher, nem de nenhum parente. Veio dos vizinhos que ouviram a discussão e conseguiram chamar a polícia para acabar com aquela situação. Sim. Paulo, também eu queria... como está a situação hoje, o passo a passo dessa situação? Onde procurar, como deve procurar denúncia, onde a mulher que está sendo vítima deve procurar, ou então o vizinho que está vendo deve também procurar. Você der essa explicação para a gente ter, para que a sociedade que está nos ouvindo realmente procurar. Anotem, viu, gente? Anotem, a doutora passou aí até um telefone, é muito importante que vocês anotem. Não precisa ser só aquele que tem agressão dentro de casa, não. Qualquer um outro, anote, porque se presenciar ou tiver conhecimento, chama as autoridades. Então, eu queria que você também explicasse ao pessoal o passo a passo de onde buscar algo para coibir isso aí. Pronto. A questão é o seguinte: quando a mulher é vítima de violência, ela pode, se for a violência física, né, são tapas, empurrões, né, agressão física, sim, pode ser a psicológica, que é aquela que vai minando, né, a autoestima, pode ser a moral, que é quando há xingamentos ou fica destruindo a imagem da pessoa perante parentes, em grupos de WhatsApp, enfim. A sexual, que é o ato sexual forçado, né? Não necessariamente com penetração, mas tem todo um rol de crimes sexuais. E tem também a patrimonial, que é, como eu já expliquei, a questão, né, de destruir o patrimônio, tocar fogo na casa, prender documentos, enfim. Dentro desse rol, existe, quando você passa por uma situação de violência, você pode registrar um boletim de ocorrência hoje online, através do site da Polícia Civil de Alagoas, né? Bota lá no Google Polícia Civil, boletim de ocorrência, delegacia interativa, online. A não ser que seja uma situação de violência física. Quando for violência física, o boletim de ocorrência deve ser feito diretamente na delegacia. Por quê? Porque a vítima vai pegar a guia do exame do IML, que hoje o IML, inclusive, fica no tabuleiro, né? É importante a gente lembrar disso. E aí, com essa guia, ela vai fazer os exames lá para comprovar se houve violência física ou não, ou sexual ou não. Então, se for violência física e sexual, tem que ser presencial. A delegacia da mulher, existem duas, né? Quem morar na região da parte alta do Pinheiro para cima é atendido pela delegacia da mulher do Salvador Lira, né? Ali perto do Salvador Lira. E aí, essa delegacia funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Passou desse horário, passou das 5 da tarde, a mulher vai precisar fazer um boletim de ocorrência, né? Se o caso acontecer posterior às 5 da tarde, na central de flagrante. Minha amiga, sei que você está com a agenda lotada, que eu já treino por sua capacidade, seu profissionalismo. Né? Eu sei que você parece que já tem outro compromisso agora às 19 horas. Nós também vamos ter aqui a nossa psicóloga Luanda. Eu, de antemão, eu fico muito grato você ter dado essa força para a nossa comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo. Explicações aí detalhadas, excelente. Vamos trabalhar para breve a gente fazer a próxima. E faça suas considerações finais, se quiser deixar alguma coisa. Muito obrigado de coração. Em nome de nossa comunidade, a gente te agradece. Você mora aqui. Obrigada. Só vou deixar uma frasezinha que é para a gente refletir, né? E continuar lutando, porque é muita coisa, né, seu irmão? Então, quero falar para vocês uma frase da Angela Davis, né? Que ela diz assim: não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, com esse espírito de luta, continue essa live e boa noite a todas e todos. Muito bem. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Deus lhe abençoe você e toda a sua família. Foi uma grande honra, uma grande satisfação tê-la aqui conosco, viu?
Obrigada, tchau. Pessoal, não teve nenhuma pergunta agora até o momento, né? Eu vou agora ver se a nossa psicóloga, também é uma área muito importante, doutora Luanda, né? Doutora Luanda, se estiver já conectada aí, para a gente iniciar com a doutora Luanda, para ela também, a sua participação, dentro da sua área, a importância dessa. Deu aqui uma diferençazinha. Oi, Luanda. Aqui a nossa parece que é necessário você baixar um pouquinho os seus aparelhos aí. Melhorou? Não sei se é isso, melhorou? Ainda está dando um eco. Tá com eco? Baixa mais um pouquinho. Mas vamos Eu lá. estou no consultório. Melhorou agora? Está ouvindo bem aí, né? Qualquer coisa que eu estão assistindo aí, eu vou precisar falar alguma coisa. Luanda, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live, né? A gente acabamos de conversar agora com essa querida Paula Simonia, advogada, que tem dedicado nessa luta das mulheres, né? É importante, mas também não poderia deixar essa psicologia, que é também fundamental nessa questão da violência contra a mulher. Também para homenagear aqui os 14 anos da nós sabemos que a lei é muito boa, e talvez não seja a responsabilidade. A gente sabe que às vezes existe política, né? Como a política, envolve política e às vezes o pessoal não obedece o que deveria. Mas seja bem-vinda nesse belíssimo tema da violência contra a mulher, para que a gente possa nos aprofundar no tema da discussão. Boa noite, seu Raimundo. Boa noite a todos que estão participando da nossa live. Tá me falando que tá com eco, mas não é o meu, é o do senhor que tá com eco. Então deve ser. Estão falando aqui as mensagens. Eu quero agradecer o convite e acho de fundamental importância a gente hoje falar sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha e ainda assim a gente falar sobre onde buscar ajuda, onde buscar apoio psicológico. A doutora Paula falou bem sobre qual o caminho que a mulher deve procurar quando sofre de algum tipo de abuso. Ela falou sobre diversos abusos, diversas violências, diversos tipos de violência. Porém, a gente ainda tem uma cultura muito grande de que em briga de marido e mulher ninguém se mete, ninguém mete a colher. Ainda assim, a gente aqui, Marcel, tem um projeto que é a Patrulha da Penha, que é um projeto pioneiro no estado, e eles fazem um projeto de prevenção. Eles fazem mais prevenção do que combate, na verdade. Eles fazem palestras, eles fazem toda uma situação de conversa com essas mulheres, vai até essas mulheres, porque muitas não têm esse passo de ir até a delegacia. Até porque a gente sabe que mesmo sendo a delegacia da mulher, alguém colocou uma mensagem que denunciou alguém e que o policial disse que não tinha efetivo suficiente para ir até a casa da pessoa que foi denunciada. Então, muitas vezes, ainda existe essa omissão. Então, a gente precisa, quanto cidadão, como a doutora Paula colocou bem, quanto vizinho, quanto amigo, ir lá e fazer essa denúncia, ir lá e ajudar, dar apoio para essa mulher para que ela vá fazer isso. Porque, muitas vezes, a palavra dela é quem vai dar suporte para esse tipo para que a lei, de fato, seja efetivada. Porque muitas vezes o pessoal, às vezes, a sociedade, às vezes, até por causa do reconhecimento, alguma coisa, eles aquela chamada agressão física, né? Sim. Essa é muito pior psicologicamente, traga dano irreparável.
Sim, porque muitas vezes essa mulher ela não tem suporte, ela não tem apoio. Doutora Paula falou muito sobre essas mulheres não ter condições financeiras, mas muitas vezes até tem, só que não tem estrutura emocional fortalecida para dar um basta nisso, para se distanciar dessa situação. Não tem. Existem inúmeras formas de violência, não é só o chute, não é só o tapa. Muitas vezes a mais danosa é a violência psicológica. Ela fica tão fragilizada que ela nem consegue enxergar o dano que ela está sofrendo, o dano que está sendo causado a essa mulher. E aí envolve filhos, envolve família, é toda uma rede que fica prejudicada e que essas mulheres não tendo esse apoio, acaba continuando nessa relação e acaba sofrendo ainda mais nesse ciclo de violência. Quais os sinais frequentes que eu não sei, aqui na rede social, alguma coisa, mas vamos tocando aí. Quais os sinais frequentes que vês? Existem um relacionamento abusivo, que hoje é muito falado na TV, muito falado nas redes sociais. Ele dá vários sinais. A agressão é o último passo. A agressão física, vamos dizer que é o último passo. Ciúme em excesso. E aí esse agressor, ele fala, porque eu gosto muito de você. Então eu não quero que você se vista dessa forma para você não se expor. Eu não quero que você passe um batom para não ficar parecendo vulgar. Eu não quero que você use um decote. E isso vai poldando essa mulher. Cada vez mais ela vai deixando de fazer o que ela gosta de fazer em prol dessa relação. Ciúme em excesso, afastar a pessoa de amigos, afastar a pessoa de um ciclo social, porque sua família se mete, porque suas amigas se envolvem no nosso relacionamento. E isso tudo é disfarçado de uma forma de proteção. Porque eu estou lhe protegendo dos outros. Então, dizer baixa autoestima, falar que essa mulher nunca vai ser suficientemente sozinha, nunca vai ser amada como ele a ama, não vai encontrar nunca ninguém igual a ele. Sim. E essa mulher vai dando crédito a essas palavras. E ela chega uma hora que, de fato, ela acredita que ela nunca vai poder ser amada, nunca vai poder ser cuidada. E acaba cada vez se prejudicando ainda mais. Então, existem alguns sintomas, alguns sinais que a gente precisa ficar muito atento. Quando vem o comportamento explosivo, que é xingar, agredir, e logo após ele falar que é carinho, falar que foi do momento porque estava muito estressado, que está arrependido, entrega presente, faz declaração de amor. Isso a gente vê muito, inclusive nas redes sociais. Um dia está terminado, no outro dia está se amando. Então, de certa forma, a gente está vivendo uma cultura de violência e a gente está dando apoio a isso, que era para ser o caminho contrário. É para a gente não apoiar nada disso. É para a gente orientar nossas filhas, orientar nossos adolescentes, que o amor não é para a gente sofrer, não é para a gente chorar, não é para a gente viver deprimida. Pelo contrário. A relação ela precisa ser leve, ela precisa não ser de controle, precisa ser de diálogo e não de agressão. Muito interessante, realmente, para a gente continuar. Eu queria saber que a senhora acha em relação para comunicação, assim, do ponto de vista técnico do que é a questão de porque a gente vê muito agora eu vejo muito como corredor com a realidade, assim, do ponto de vista da senhora, o que deveriam fazer combater isso? Teoricamente, a gente tem projetos belíssimos em Maceió, no estado, na verdade. A gente tem o SEMAS, que teoricamente funciona, que é o Centro de Assistência à Mulher com Violência, que é para essa mulher ter esse apoio, ter atividade física, ter uma rede de apoio. A gente tem o CREAS, tem o CRAS, mas na prática essas políticas ainda não funcionam.
A gente precisava ter mais psicólogos nessas redes de apoio, a gente precisava ter mais grupos interativos, que essas mulheres possam estar em situações de grupo, que elas possam se fortalecer uma com a outra, para elas verem que elas não estão sozinhas. Então, a gente ainda precisa mudar muito essa realidade. Ainda hoje, a gente tem alguns grupos, aqui em Maceió tem uns 2 ou 3 grupos de apoio, tem algumas ONGs, como aqui a doutora Paula trabalha, que faz muito bem o trabalho, mas na rede pública a gente ainda peca muito aqui no estado, no apoio a essas mulheres. E a gente precisa disso. Ter esse olhar das políticas públicas. Mas o coisa muito complicada, os danos psicológicos, essas pessoas que sofrem essas agressões, né, de vários sentidos, de várias formas, elas causam esse pessoal. Que tipo de danos essas pessoas passam a carregar, talvez até para o resto da vida, né? Existem inúmeros danos. A pessoa pode vir a ter uma depressão. Muitas mulheres agora, nesse período de pandemia, que falou-se muito que diminuiu a violência, mas na verdade, na realidade, quem trabalha na área percebe que cresceu muito, porque ficaram praticamente em cárcere privado, trancada o tempo todo com esses agressores. E isso causa ansiedade, crise de ansiedade, baixa autoestima. São mulheres que não se reconhecem, são mulheres que não se valorizam, inseguras, que não acreditam no seu potencial mais, porque você vai perdendo a visão de mulher. Ela passa a ser uma pessoa dominada por uma outra pessoa. E aí tudo que ela faz é em prol dessa outra pessoa. Então são inúmeros danos. E que o apoio psicológico é de fundamental importância. Fundamental. Para mudar essa realidade. Doutora, outra coisa, eu queria, como até a Paula falou aqui, que quando você agrega uma grande situação, isso aí, a questão de muitos homens ainda acham que a mulher parece que é uma escrava dele, né? Como a advogada falou, né? Até qualquer assinância de casa, não pode pegar, não pode usar uma roupa qualquer. É uma coisa complicada, né? Então, eu vejo pelo lado do Estado, do lado político, a falta de interesse. Falta de interesse de política, de ver trazer benefícios que venham realmente procurar resolver essa situação. Então, eu acho que os governantes nós temos que procurar mudar. E tecnicamente, essas orientações que a senhora está passando, que tivemos também de advogado, então é excelente. Espero que as pessoas assimilem tudo isso para que a gente possa realmente mudar essa história. Né? Não é deixar de acabar com esse machismo, né? Porque a mulher porque ela seja inferior, não. Todos nós somos iguais. Nós precisamos respeitar. Agora também precisamos que as nossas autoridades, que eles realmente apresentem políticas públicas de qualidade para melhorar essa situação. Não é isso, doutora? Sim, projetos de assistência para essas mulheres e projetos de empoderamento para essas mulheres. O que a gente faz lá, que o senhor faz lá na associação, é muito importante. São grupos de apoio, são grupos que trabalham autoestima, que é dança, são cursos para que elas tenham autonomia para fazer as atividades delas, para que elas tenham autonomia para sair dessas situações, para que elas enxerguem outras possibilidades, para que elas se reconheçam em outras mulheres, que elas vivem a mesma realidade, mas que mudaram, até para elas enxergarem que existem outras coisas para ser feito, além do que elas vivem na casinha, apanhando, sofrendo. Então, os nossos governantes podem sim, ter esse olhar de melhora e de ajuda para essas mulheres. E ajudar essas mulheres não é ir lá, tirar ela da casa dela e botar numa casa de apoio, não. Porque isso não ajuda, não. Fazer com que ela enxergue que ela pode sim crescer, que ela pode sim fazer outras coisas, que ela pode ser independente emocionalmente de qualquer relação. Certo, doutora.
A senhora conhece aqui o nosso trabalho, a gente procura realmente ajudar bastante. Nós temos um trabalho social, aqui em nossa comunidade Novo Jardim, que eu avalizo como um trabalho muito gratificante e muito bom para a nossa comunidade aqui. Nós temos várias atividades, como exercício de atividade funcional, exercício físico. Nós temos zumba, temos fit dança, nós temos capoeira, nós temos artesanato, nós temos judô, nós temos uma série de coisas sem falar nos outros importantes também, como temos nosso setor jurídico, né, que advogados competentes, lá do nosso Ronald e Rosendo, né, como o nosso Gabriel, né, que atende aqui todas as quinta-feiras também, fazendo um belíssimo trabalho para nós. Temos a psicóloga aqui, que estamos aqui na live, a doutora Luana, que está fazendo um grande trabalho, doutora, muito feliz com o trabalho da senhora. Tem feito uma terapia aqui com a psicóloga aqui, muito bom. O que tem de gente procurando, acho que a senhora tem que chegar aqui 5 horas da manhã, sai dia 2, né? Muita gente, nós temos muita gente, e aí já na fila para entrar, mas isso é uma coisa que a gente sabe que o Estado teria que procurar fazer isso. Infelizmente não tem feito, né? Nós tivemos aqui um acidentezinho, mas o som continua, né? Então é isso aí. Eu queria que a senhora colocasse as suas considerações finais, e de antemão já vou aqui agradecendo, e vamos, se Deus quiser, fazer outras lives igual essa, melhores ainda, outros assuntos ainda, cada um seja importante como esse que foram muitos. Sim, para que todos entendam que a lei funciona, que ela resolve sim, porém a gente tem que ir buscar tem que ir até o encontro dessa lei. A gente precisa dar os passos para que ela funcione. Infelizmente, a gente não tem apoio psicológico, tem gratuitamente, mas é uma burocracia para encontrar. Então, esse serviço que a associação está ofertando de apoio psicológico é maravilhoso. A gente tem muita gente participando, muita gente indo procurar essa ajuda e que tem dado muito resultado. Então, eu fico muito feliz de estar muito positivo. Tem dado muito resultado positivo, exatamente. Então, eu fico muito feliz de estar participando. E vamos convidar que todos vão lá, se associem, que procure se informar, que procure buscar, para que vá se ajudando, não só em situações de violência, mas em qualquer situação de dano psicológico, vá até lá buscar essa ajuda. Então, a gente está lá de braços abertos todas as quintas-feiras, a partir de 4 horas, fazendo esses atendimentos. Então, busca lá a associação, se informa e vê como é que faz para ser atendido. Isso, então... E outros temas tão importantes quanto esse. Doutora Luana, mais uma vez, muito obrigado por ter participado dessa live, questão da violência contra a mulher, e também de Maria da Penha, que estamos comemorando os 14 anos dessa lei importante, que traz muito benefício para as pessoas, para as mulheres. E estamos aqui, né, trabalhando, a associação está de portas abertas, todas as quinta-feiras. Doutora Luana, a partir das 16 horas, prestando um maravilhoso trabalho. E às 18 horas, nós advogados, como eu já falei, e os demais, estamos até faltando alguma coisa, porque nessa pandemia a gente teve que parar, né? Obedecendo o decreto. Mas se Deus quiser, vai acabar com essa pandemia, vamos voltar a todas as nossas atividades. Então, eu gosto de ver casa cheia. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, vamos à próxima. Muito obrigado, doutora Luana, muito advogada Paula Simone, e todos que participaram, o pessoal que está aqui nos ajudando. E fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Boa noite e até a próxima. Deus quiser. Até mais.